Sejam bem-vindos a mais um Cubicast. Este que vos fala é João Brito, seu host favorito, e estamos aqui de volta para mais um episódio. Olha, minhas curizinhas, eu tô tentando dar um jeito, né? Parece que eu fiquei horrível no último vídeo. Não que eu esteja melhor, né? Muito melhor agora. Mas não é sobre isso que a gente veio falar. Não é um podcast sobre beleza. Não é o da Virgínia, é outro canal, tá bom? Aqui é sobre a beleza interior das pessoas. Então, eu vim falar, muitos episódios começam como esse, tá? Alguém posta alguma coisa no LinkedIn normalmente, a gente engaja num papo, eu vejo alguma coisa interessante, chamo a pessoa e ela vem pra cá compartilhar um pouco da experiência dela. E é exatamente assim que acontece esse episódio. Por favor, Victor Barros, conte pro mundo quem é você. Bom, eu vim aí devido a um post no LinkedIn sobre o Talos. Eu sou carinha de infra, tá ligado? Infra ali, que foi pra DevOps e agora estamos tentando entrar no Sec. E eu tô sempre buscando formas de implementar as coisas rápidas e com facilidade. Então, é isso. Sou uma pessoa curiosa, tô sempre fuçando em alguma coisa aí e é isso aí. Massa, que da hora. Tem uma frase que eu adoro, que eu acho que dizem que é atribuída ao Bill Gates, ou atribuem ao Bill Gates, que é: se você tiver uma coisa muito difícil para fazer, dá isso para uma pessoa preguiçosa. Ela vai achar um jeito fácil de fazer isso o mais rápido possível, porque ela não quer ficar trabalhando, né? Eu levo isso para a vida, tipo, puta, eu sou muito preguiçoso, né? Eu não gosto de ficar em tarefas que duram dias, semanas, pelo amor de Deus, né? Deve ter um jeito mais simples de fazer essa desgraça. E é daí, provavelmente, que eu acho que nasce o Talos Linux, né? Foi esse o seu post, né? Eu já tinha ouvido falar do Talos Linux, mas do mesmo jeito que ele apareceu na minha história, ele desapareceu, ele volta agora para a gente poder bater um papo. E a head do site dos caras, então, ó, que para quem estiver procurando, talos.dev. Eu normalmente coloco os links aí, mas The Kubernetes Operating System. É uma head forte, hein? E eles fazem jus, cara. Eu realmente me aprofundei bastante nele, porque eu falei, cara, não sei, hein? Me parece muito bom. Então, quando eu vi ele, eu comecei a pesquisar bastante. E, realmente, ele é o kernel seco. Tem algumas curiosidades bem interessantes em relação à questão do kernel, em relação à segurança, porque eles usam até módulos de segurança, KSP, você consegue fazer criptografia, usar chaves. Enfim, depois eu acho que é interessante a gente discutir isso separado. Mas é realmente o kernel com os binários Go para rodar o Kubernetes. Ele é literalmente 50 binários e o kernel. Uhum. Então ele é bem enxuto mesmo, cara. É muito focado nisso. Massa, massa. Eu gosto muito dessa premissa que o Linux traz, né? E que, sem bairrismo aqui, né? Enquanto o Windows escolheu uma praça, né? Que é, tipo, eu vou abraçar a maior parte do mundo possível, então eu quero que tudo rode aqui e por isso eu vou carregar 1 bilhão de coisas. O Linux teve essa filosofia desde o início, né? Eu faço uma coisa e eu faço isso direitinho. Isso. O generalista não é esse, não é aqui. Ele não faz tudo, ele faz uma coisinha. Ele pega isso muito do Unix, né? Da filosofia Unix. E, cara, eu acho que o Linux é o que ele é hoje graças a isso, né? Porque eu mesmo costumo só utilizar Linux, até minha avó aqui usa Linux, na verdade, cara. Porque ela tem um computadorzinho bem antigo e aí, pra não trocar e tal. Mas exatamente por causa deste controle. Aqui em casa, mesmo, meu PC principal, eu carrego só o que eu quero no sistema. Eu uso um arc seco, cara. Uhum. Tem menos de 20 processos rodando na minha máquina, entendeu? E o Talos é mais ou menos nesse caminho, tá ligado? É especializado. E isso te dá muita eficiência e performance. E que a gente percebe, se parar pra pensar, para sistemas específicos, não faz sentido você carregar umas porcarias desnecessárias. Então, tipo, ter um sistema operacional exclusivo ou pensado para a sua aplicação, né? Então, quando a gente está pensando no Kubernetes, né? Então, tô pensando no sistema operacional para rodar o Kubernetes, faz todo sentido. E meu primeiro lance pode ser esse. Eu também estou tentando me aventurar aqui na área de segurança. A gente poderia começar com um olhar sobre isso, porque não é só... Até na home da Talos eles falam isso, né? Que eles reduzem a superfície de ataque ao mínimo. Sim. Justamente por essa quantidade de pacotes mínima. Mas aí já vem a minha primeira pergunta, porque eles de cara falam que não tem SSH. Como que eu vou... como que você faz, ou sei lá, né? Como que eu vou fazer um hardening
de SEO. Cara, eu tive o mesmo pensamento. Você tá com o pensamento de sysadmin, tá ligado? Eu pensei a mesma coisa quando eu comecei a ver sobre o Talos e eu demorei pra aceitar, velho. Como eu falei, exatamente por isso que eu me aprofundei na arquitetura dos caras. Porque eu falei, não faz sentido. Cadê o SSH? Como eu acesso isso, pelo amor de Deus? É loucura, porque é tudo orientado a API, né? Então, tu faz um GET. Se você tiver um CUR ali, tchau. Ele tem um cliente dele, né? O Talos CTL, que tem vários utilitários. Mas se tu tiver o CUR, você manipula os caras. E se você quiser fazer, tipo, o seu próprio front-end pro Talos, você pode, entendeu? Eles têm o Omni, né? Que atualmente tu tem que pagar pra usar, mas é bem interessante. Onde você tem todo o gerenciamento do Talos e um negócio absurdo. Mas, cara, basicamente você não faz o hardware, porque eles já fazem isso para você. Então, como eu estava comentando, o próprio kernel, ele já vem no momento de boot, ele faz uma verificação externa na Saideiro, que é a empresa, né? Além do próprio Secure Boot, né? E você consegue habilitar a criptografia de disco e até funções avançadas, que eu achei que ele não teria quando eu instalei, que é buscar numa chave de KMS remota. Então você, por exemplo, tá ali num servidor, eu tenho esse caso de uso, inclusive, tu tá ali no servidor onde você precisa ter a criptografia de disco, tu deixa um servidor de chave, ele busca no chip TPM também, mas num servidor externo, né, vamos usar esse caso, ele busca essas chaves ali na hora do boot, no próprio boot, e aí ele é compatível com o OCI, é um sistema operacional compatível com o OCI, ou seja, ele trabalha em camadas também, né? Então, a camada de cima não afeta a camada de baixo, cara, ele faz diversas coisas. Mas só o fato dele não ter o shell já é grande coisa, né? Já, digamos, tu já tira muito da superfície de ataque. Então, ele é read-only, né? Então, tudo ali, basicamente, o único lugar que você manipula de fato é numa partição chamada ephemeral, onde você monta os discos de fato, né? Ou até, se você quiser, tiver um storage bem robusto, um Ceph, ou até um Minion, uma instância Minion bem configurada, tu pode colocar ele para mandar direto no Minion. Então, fora que, como eu havia comentado, ele tem o Self-Protection do kernel, né? O KSPP, e também uma coisa que eu achei incrível, cara, incrível mesmo, que é o C-Linux. Ele faz o C-Linux funcionar com Kubernetes. Isso é uma coisa que eu apanhei e até hoje eu apanho quando eu tenho que subir alguma coisa, alguma distribuição Red Hat e instalar o Kubernetes neles. Eu apanho o C-Linux. Geralmente eu tiro, tá ligado? É errado, mas tiro. Quem nunca, né? Quem nunca tirou? Pois é. Recentemente, na última atualização deles, eles agora estão começando para apenas clientes ainda, né? Mas pelo que eu vi na issue lá do GitHub deles, até com o compliance com a FIPS, tá ligado? Os caras vão começar a ter. Então eu achei isso bem legal, cara. Enfim, a própria criptografia de ponta a ponta. Uma coisa também que eu achei muito legal, que eu tento construir um ambiente Zero Trust on-premise, tá ligado? Então, você consegue ter seus usuários direto via autenticação de OAuth, tá ligado? Então, tu consegue controlar os seus usuários ali do seu... Claro, o Kubernetes nativo também tem isso, mas tu consegue os usuários do Talos, não do Kubernetes, via Keycloak, por exemplo, tá ligado? Então, enfim, cara, tem bastante coisa aí. Provavelmente eu tô esquecendo de alguma coisa, tá ligado? Tá bom. Bom, ainda na questão do SSH ali, ou da imutabilidade do SO aí, que a gente já vem aprendendo isso com containers. A gente, nem todo mundo, porque tem gente que põe SSH até dentro do container. A gente tá sabendo. Mas, dentro dessa imutabilidade aí, tem alguns aprendizados, né, que são necessários. Alguns, talvez, modelo de ação. Então, eu queria saber um pouquinho sobre a sua experiência na operação dele, né? Porque quando eu estou pensando em imutabilidade, imediatamente vem à minha mente um upgrade, por exemplo, né? E aí você fazer um rolling do cluster e não fazer um in-place upgrade, por exemplo, né? Mas não sei exatamente como funciona, então estou perguntando para quem sabe. Cara, isso é uma pergunta interessante, porque nativamente é um comando você dar o upgrade do cluster dele. Ou se você quiser, por exemplo, não quero fazer o upgrade do Talos, quero fazer o upgrade só do Kubernetes, um comandinho tu faz o upgrade. Ou também, esse caso de uso eu não testei, beleza? Mas tu consegue fazer upgrades, tipo, em uma parte só, entendeu? Então, pelo que eu vi na documentação, mas como eu falei, eu não testei, não sei a viabilidade disso. A única coisa mesmo que eu testei foi, tipo, quando saiu a 1.11, se eu não me engano, eu atualizei da 1.11 para 1.10.
Mas no meu caso, eu uso um provider deles de Terraform. Então, pelo próprio código Terraform, eu faço upgrade ali controlado pelo meu GitLab. E aí a gente tem um negócio interessante, dá até para falar, que é a Talos Factory. É onde você constrói e configura as imagens. Então, vamos supor, você tem um hardware lá que você quer... Recentemente eu tive que fazer isso. Configurar um cluster para rodar IA mesmo. Então você tem lá as placas NVIDIA, você tem que fazer toda aquela configuração que geralmente você faz na SO. Tu vai lá na Talos Factory ou, por exemplo, no provider e passa os parâmetros que ele já vai instalar os binários necessários e vai te dar a imagem pronta. E aí você pode, por exemplo, só aplicar uma nova imagem, assim como você faz com um container, literalmente. Tu aplica uma nova imagem e ele atualiza. Então é basicamente isso, cara. Tu faz a atualização ali via API dele mesmo e dá-lhe. Mas, uma curiosidade, assim, dentro dessa questão de SSH, problemas com certificado e conectividade. Quando eu instalei a primeira vez no Home Lab, eu tive problemas com isso, que é a assinatura dos certificados dele. Ele faz uma assinatura do OpenSSL local. Então, quando você dá lá o comando dele, você cria um DNS para ele, etc., nativamente, tu vai ter um erro de TLS. Tá ligado? Então, você pode configurar um provedor de TLS externo ou usar um proxy reverso, né? Ou até um balanceador de carga, que é o meu caso de uso, por exemplo, em um dos meus clientes, que eu tenho um balanceador de carga configurado e manda tudo ali e ele balanceia para o próprio cluster, né? Mas ele também dá o suporte ali para um IP flutuante, que eu usei uma vez e não usei, e aí por isso que eu uso balanceador de carga, que o IP flutuante deu pau, eu não consegui acessar o Talos e não consegui resolver o problema, e tudo offline, e aí você sente e chora, né? Aí eu coloquei, tu pode colocar os endpoints na mão, enfim, tem como resolver, mas é inconveniente, digamos assim. E volta naquilo, eu não quero trabalho extra, eu quero resolver o negócio rápido. Mas é basicamente isso. Legal, tá bom. E aí a minha pergunta, deveria ser a minha pergunta inicial, beleza, mas por que, né, ir para o Talos Linux ou o Talos Kubernetes se a gente tem opções hoje de Kubernetes já empacotadas assim e que, em teoria, estão mais facilitadas ou que talvez não impõem essas dificuldades, né, da imutabilidade, etc., que eu não chamo de dificuldade, talvez é uma adaptação aí, né, de um formato de trabalho, mas por que você acabou optando por esse cara? Tá, eu pensei a mesma coisa no início. Então eu vou falar a evolução do meu uso do Kubernetes On-Premise, né? Primeiro, usava o KubeADM, já usei o K3S também, e eles dependem de você configurar uma SO. Então, por exemplo, para configurar a SO, o que eu costumava fazer? Eu ia lá, usava uma imagem cloud, por exemplo, do Oracle Linux, fazia lá um user custom e implementava isso via Terraform, e aí entra um problema, porque muitas vezes a gente está em um ambiente onde você não tem uma infraestrutura pronta para ser tudo como código. Então, se torna mais complexo às vezes. Por exemplo, no caso, a maioria das infraestruturas usam o Proxmox. Se você está usando o Xen, então esquece. Eu tentei, não funciona. Então, a maioria das infraestruturas estão usando o Proxmox e você ainda tem a limitação da versão, que se for menor que a 8.1.4, dá muito problema, pelo menos no provedor que eu uso, no provider que eu uso, né? Então, você tem essa camada a mais. Usando o Cloud Init, você já tira muitos pontos e depois você pode pegar um Bastion e puxar lá os playbooks, que é o meu caso de uso, né? Para fazer o hardening, e depois disso, você vai instalar o Kubernetes em cima disso, né? Pelo menos foram os meus casos de uso e creio eu que a maior parte dos sistemas acabam sendo isso. E, por exemplo, como eu fiz o comentário mais cedo da questão do FIPS, eu uso o Oracle Linux e tenho que ativar lá o FIPS, eu tenho que configurar o Linux, o que eu falei brincando, né? O próprio Secomp, AppArmor, etc. Tem que fazer todas as configurações, independente de você estar usando Y, A ou B. E isso a gente está falando de maior camada de ataque, maior parte de coisas que você pode errar, né? E demora. Então, um dos pontos principais para mim é a complexidade e tempo. E eu fiz os testes de comparação. Então vamos lá. Usando o Oracle Linux, com essa configuração que eu falei, basicamente aí nesse setup, né? E instalando o KubeADM e depois o K3S. O tempo de instalação foi em torno de 6 a 10 minutos. Essa foi a média, beleza? Em um hardware com SSD, 8 núcleos e 16 de RAM. E basicamente um control plane e 3 worker nodes. Não era para ter alta disponibilidade, era para testar a mesma lapada mesmo, ver o negócio subir. Então, ok.
Contá-los, isso foi para 1 minuto, entendeu? Já com tudo configurado, tudo certinho, Linux funcionando, como eu falei, o Flanel e o Cilium já vem, você pode selecionar quais vezes você quer, mas vamos colocar aqui o Flanel, que foi o que eu usei nos outros também. Então, cara, 1 minuto, com hardwareizado, praticamente 0 camada de ataque. O Talos, ele tem um S-Boom deles, tu pode pegar pela CLI. Eu não vou conectar aqui agora no meu home lab, porque senão vai cair a conexão. Mas a última vez que eu tinha visto, cara, os caras não tinham uma vulnerabilidade... Oh, senhor. Não tinha uma vulnerabilidade crítica, entendeu? Então... E tinha 23 ali medianas e depois aumentava ali um pouco, mas comparando com as outras distros, cara, era baixíssimo, entendeu? Pô, vamos colocar... cara... baixo, não vou nem ficar aqui, não, assim. Então, não, a do Debian básica, que eu saiba hoje, tem 15 críticas. Exato, cara. Críticas. É que eu não deixei isso anotado, eu vacilei, eu devia ter anotado, tá ligado? Mas eu tinha visto, quando eu tava conectado aqui no meu Zero Trust, eu não vou achar aqui agora, enfim. Mas cara, atualmente ele tem 0 críticas, pouquíssimas coisas, entendeu? Fora como essas coisas que eu falei antes. Então a camada, a superfície de ataque é muito baixa e é conveniente. Então vamos supor que hoje eu queira aumentar o meu cluster, e aí isso também foi um teste que eu fiz, você tem que de novo fazer toda essa configuração e subir isso. Contá-los não, você faz o deploy dele, faz o bootstrap, que é o comando para iniciar o cluster, digamos assim, e você adiciona ele no seu cluster, entendeu? Então é rápido, é fácil. E o outro ponto que eu não falei, ele é leve. Os requisitos dele são baixíssimos. Vou falar de cabeça, então posso estar errando. Mas basicamente é 2 de RAM para o control plane, 20 GB de armazenamento e 2 núcleos. E para os worker nodes é basicamente a mesma coisa. Eu acho que só aumenta o armazenamento, tá ligado? Alguma coisa assim. Mas é baixo, entendeu? É muito baixo. E eu testei, cara, eu estressei esse cara, tá? A pontos absurdos. Depois a gente pode até brincar, né? Falar um pouco sobre essa questão dos estresse. Mas é basicamente por isso que eu decidi escolher o Talos. Ele é confiável, ele é rápido e ele é fácil. Então eu deixo ali um código Terraform pronto, bonitinho, conectado lá na Factory. Eu vejo qual que é a máquina que eu quero fazer o deploy disso, dependendo se ela tiver instalada, por exemplo, o Proxmox, e tchau, entendeu? Faço o deploy em 1 minuto. Eu só coloco ali qual que é o endpoint, preparei uma pipeline no meu GitLab para isso, eu coloco ali qual que é o endpoint que eu quero bater do PVE e tchau, entendeu? Ele faz o deploy ali, já divididinho certinho, que aí eu uso um provider do Terraform, do PVE para fazer isso, o BGP Terraform. Eu uso esse provider, que ele faz ali o deploy das VMs, etc. Ele, inclusive, foi o que eu usei para esse deploy do Oracle Linux. E faço ali a configuração dele, preparei os módulos, eu monto um objeto. Literalmente, cara, eu fiz o módulo de modo que eu monto um objeto e mando esse objeto. Esse objeto, ele vai falar para ele quem que é control plane, o que é cada um, qual que é a média de recursos que eu quero, qual que é o armazenamento, e aí, depois disso, ele já faz o bootstrap do Talos. Então, como eu falei, tudo isso em 1 minuto. Tu tem um cluster pronto, tá ligado? Para produção mesmo. Sim. Entendeu? O que eu achei muito legal, que me chamou muita atenção, é esse Production Ready, né, do Talos pro Kubernetes, que é algo que o Kubernetes não é, né, é Production Ready, né? Sim. Né? Por padrão, o Kubernetes não é Production Ready, então você tem uma pá de coisa para arrumar e para configurar. E eu até ia perguntar, você falou do... Eu sempre fico com a piada na cabeça, que é do Cálico e do Flannel, porque eles perderam a chance de chamar o Flannel de fálico, né? Seria muito mais legal. Mas tudo bem. Se você já teve experiência com o Talos, com o Cilium também, ou não, você fica no Flannel mesmo? Cara, eu fico no Flannel porque eu não tive a necessidade ainda de usar o Cilium, entendeu? Pelo menos com o Talos. Já utilizei em outros casos, mas pelo menos por hora, nos meus casos de uso eu ainda não tive essa necessidade, entendeu? Então, pretendo uma hora parar pra brincar com isso, mas é que eu realmente atualmente tô bem corrido, cara. E eu não tô podendo, assim, mexer nos meus ambientes prontos de produção ou aqui no meu home lab pra mudar isso. Então, no momento, ainda não. Pretendo. Mas eu conheço algum pessoal, conversei com umas 3 pessoas por causa daquele post, inclusive, que usam ele com Cilium e falaram muito bem. Então, estou pensando aí em dedicar o meu fim de semana. Tá bom. Me conta um pouco sobre, então, problemas que você já teve, né? Você falou um pouco do certificado aí do início, ou que preocupações você tem que ter extra, assim, né? Para
para garantir que ele não vai te dar uma dor de cabeça ou dor de cabeça que você já teve aí levando ele para produção? Cara, principalmente o controle de endpoint, né? Como a gente tá falando aí que ele é basicamente controlado via API, se você vacila com certificado de acesso root, você esquece, tá ligado? Isso. Então, o que eu costumo fazer nesses casos, né? Eu acho que o principal ponto para se preocupar em relação à segurança dele é isso, o endpoint. E aí ele tem um negócio que é o multi-homing. Então eu sempre trabalho com 2 IPs. Um IP fica só para gerenciar o Talos e fica com acesso totalmente interno. E o arquivo root dele, digamos assim, o acesso root, eu nem gero, tá ligado? Eu nem puxo. Eu já conecto ele direto num provedor, como eu falei, o ClickLock, por exemplo, e aí gero de acordo com o meu usuário. Então acho que a principal preocupação que, se a gente estiver falando de um ambiente de produção, você tem que ter, de fato, como qualquer ambiente, o controle de acesso ao endpoint dele. E aí, geralmente, eu tomo essas providências para remediar isso, tá ligado? Agora, assim, de problemas que eu já tive, cara, o SecureBoot, a encriptação de disco, como eu falei, ele puxa da rede, mas também puxa TPM, mas eu tive já uns probleminha dele não ligar, entendeu? Mas era mais por cabacice minha do que qualquer outra coisa. Tanto o SecureBoot quanto essa questão. O maior problema que eu tive com ele foi essa questão do certificado, mas eles falam na documentação, então, tipo, é isso, tá ligado? Por enquanto, cara, não tive, assim, problema de falar, o Talos, né, tal. Não, realmente, ele tá sendo bem confiável e eu digo isso com propriedade, porque eu uso ele em vários ambientes, cara. Atualmente eu uso ele em mais de 7 ambientes diferentes. Legal. Tá ligado? Então, tudo on-promise, alguns casos híbridos, e alguns ambientes com bastante estresse ou com recursos muito limitados. Cara, tá sendo uma experiência bem interessante, com muito menos problemas, inclusive, do que as ferramentas que eu usava anteriormente, que eu já citei, né? Legal. Por curiosidade, se você puder compartilhar ou não, né? Ou não. Se você não puder, né? Claro. Mas qual seria o cenário híbrido, né? Você está fazendo clusters paralelos, cópia de cluster de on-premise e cloud? Então, ele tem o Talos, ele tem um negócio bem legal que é o kubespam. Eu não sei se tu já chegou a ver, né? Não. Mas basicamente tu usa o AliGuard para conectar dois clusters como se fosse um só. Na verdade, um cluster só via AliGuard. Então tu consegue separar geograficamente os seus clusters. É o caso de uso desse caso específico que eu posso falar do meu Home Lab, onde eu divido o processamento dele entre Rondônia e João Pessoa, Paraíba, tá ligado? Usando esse kubespam via AliGuard, tá ligado? Então, acaba sendo tudo on-promise, uma cloud privada, digamos assim, né? Mas também existem sim ambientes híbridos que eu manipulo, só que eu não posso passar muito, tá ligado? Mas é basicamente, a maioria das vezes acaba sendo tipo, vamos usar um storage remoto por maior confiabilidade, ou às vezes também vamos supor, ferrou a infraestrutura, né? Aí a gente deixa ele pronto, um fallback em cloud. Então, exatamente por isso, usando o storage remoto, então a gente faz o backup do etcd. O etcd é um negócio até interessante para falar sobre o Talos, que eu fiquei em choque quando eu migrei para ele. É isso, cara. Geralmente acaba sendo esses casos de uso, sabe? Às vezes uma coisa que, tipo, é muito crítica você deixar isso on-promise, é muito complexo e você acaba tendo um pouco de cache para fazer isso ou uma equipe melhor para isso, né? Porque muitos ambientes, cara, eu trabalho sozinho. Acaba sendo até meio triste, sabe? Porque sozinho você acaba não evoluindo muito, cara. Eu sinto falta disso, tá ligado? Ter uma equipe assim pra falar, eu já ouvi um negócio novo aqui, vamos testar, putz, deu merda. Eu gostava disso, sabe? Enfim, é mais ou menos sempre são esses casos de uso. Então, por exemplo, usar uma secret externa, ou usar um storage externo. A maioria dos casos de uso acaba sendo isso. Mas não é nada de algo próximo de federação ou de você ter vários clusters conectados assim, nem nada, né? Ou tipo, sei lá, expansão de um cluster para nuvem, por exemplo, ou alguma coisa do tipo? Não. Eu sei que tem como fazer, mas por enquanto eu não precisei, entendeu? Então eu acabei nem mexendo. Mas eu vi já alguns artigos, o pessoal faz. É um Kubernetes, então tipo... Mas, cara, a maioria dos casos acaba sendo mesmo usando o kubespam para distribuir geograficamente o cluster. Então, conectando ali, já cheguei a conectar um node ali de 7 espaços geográficos. Vamos falar os clusters, mas é o mesmo cluster, mas separado geograficamente. Do Talos, já. Separado aí entre Rondônia, Mato Grosso do Sul e Paraná, tá ligado? Já cheguei a ter um caso de uso desse. Que massa. É uma boa parte do mapa brasileiro. Pois é, cara. Eu fiquei até assustado, porque participei ativamente montando a arquitetura e fazendo a configuração do Talos.
fui contratado só pra isso, cara. Nem sei como tá essa infraestrutura hoje em dia. Creio que por não ter entrado em contato comigo, não deve ter dado problema, né? Então, é isso, cara. Geralmente acaba sendo esses casos assim de uso. Tá bom, Victor. E aí você citou aí que tem uma mágica aí do etcd, algo que te brilhou os olhos. Conta um pouquinho, porque muita gente que ouve isso aqui só roda EKS. Nunca deu um abraço no etcd que caiu e precisou voltar um backup. Então, se conta aí. Encheu, corrompeu. Exato. Ai, nossa. Que fez aquele que cai e aí ele faz um split brain, e aí caga tudo, adeus. Nossa senhora, cara. Você tá trabalhando com 3 nodes só, tá ligado? Bom, sobre a questão que me surpreendeu do etcd, né, foi a facilidade, cara. Porque nos outros clusters que eu já tinha gerenciado, eu tive alguns problemas. Eu tenho isso muito marcado na memória, em torno de 3. Mas assim, com ele, quando eu tava lendo a documentação, logo, um pouco antes de testar aqui no meu home lab, antes de testar em qualquer outro lugar, eles falavam, não, é pela API também aqui, que eu pensei, tá, e o etcd? Você vai ter que montar o volume, vai ter que... Porque pelo menos eu tô acostumado a acessar via shell, ir lá, pegar, fazer o backup. Enfim, fazer aquele negócio bem manualzão mesmo, às vezes um script ali. Não, tipo, você pega ali, talos, CTL, etcd. E aí você tem as opções, list, status e snapshot, tá ligado? Snapshot você faz o backup. Pronto, é isso. Tchau. E vida que segue, entendeu? Uhum. E o que eu achei interessante é que ele tem ali alguns testes de integridade que você consegue fazer nativo dentro dele, né? Então, assim, cara, até hoje eu não tive nenhum problema com o Talos. Quanto tempo eu tô usando ele, eu realmente não vou saber dizer, sabe? Porque foi uma coisa assim, eu tava em call com um amigo meu e ele falou, cara, eu vi isso aqui, mas eu achei muito complicado pra mim usar. Uhum. Testa aí. Aí foi onde eu entrei em Talos, mas, sei lá, acho que deve ter uns 4, 5 meses, então também não é tanto tempo. Mas, pelo menos até agora não tive nenhum problema. Boa. Mas para backup, você está usando alguma outra coisa, além do Talos CTL aí, para, sei lá, um veleiro da vida, alguma coisa assim, ou não? Você está usando só o snapshot mesmo que ele tira? Mano, por enquanto eu tô usando só o snapshot com algumas automações, tá ligado? Eu rodo alguns scripts. É uma parte muito falha minha, inclusive, tá ligado? Eu falho em 2 coisas, nesse caso aqui específico do Talos, que é o backup e monitoramento do Talos, tá ligado? É uma coisa que, pelo menos, pode dar ponto de falha pra mim. Por quê? A maioria desses clusters que eu falei que eu implementei é como esse espalhado. Tipo, me chamaram, configurei e tchau, entendeu? Então, assim, não precisei ir aqui no HomeLab, é o HomeLab. Então, tipo, mas tem 3 clusters que eu sou responsável mesmo, incluindo o HomeLab. Então, 2 aí de produção, digamos assim. E, por enquanto, eu uso o script mesmo, cara, porque não parei realmente pra fazer isso e é algo que Deus não aconteça. Porque quando você toca nesses assuntos, entendeu? Costuma dar problema. Tá bom. Você consegue imaginar cenários que você não usaria o Talos hoje, né? Que talvez se alguém te chamasse para um cenário, você ia preferir outra distribuição ou talvez uma outra abordagem para Kubernetes e não seria Talos? Cara, vamos lá. Primeira coisa, se a gente vai utilizar nuvem, o pessoal quer uma nuvem mais nativa, de fato utilizar uma nuvem, não usaria Talos. Uhum. Eu não usaria porque não faz sentido. Ou também algum cenário, por exemplo, que o cliente possa até ter uma infraestrutura on-premise, mas eu não consigo confiar na implementação dele. Então, por exemplo, o cara usa HD antigo, ou SATA 2, entendeu? E DDR3 lá, aquele servidorzão muito antigo, mas que não tem nem redundância, não tem nem um cuidado com a energia, tá ligado? Não, eu prefiro usar um Docker mesmo, não prefiro nem usar Kubernetes. Uhum. Que outros ambientes? Computação de borda, que aí a gente usa o Kubesolo, né? Então eu acho ele bem mais interessante que o Talos para esse caso. Acho que são esses cenários, assim. Então, cenários que a confiabilidade é baixa, ou que vai utilizar um cloud mesmo, né? Ou até às vezes ali clouds, a modo geral, e um ambiente onde a infraestrutura em si não seja confiável, ou até possa ter uma infraestrutura confiável, mas a empresa não tem aquela preocupação com acesso, com segurança. Uhum. E aí, velho, cara, não, entendeu? Eu prefiro nem falar que esse cara existe, entendeu? Porque, como eu falei, se esse cara não tem essa preocupação, geralmente aqueles caras que, tipo, eles vão querer acesso ao certificado raiz, e aí se o dev lá precisar mexer com alguma coisa, o dev vai lá mexer, não vai perguntar nada nem pro uma IA, entendeu? O cara não vai nem buscar na documentação, nem perguntar pro uma IA. O cara vai dar o tab lá e... Entendeu? Enfim, cara, eu não sei. Eu prefiro não mexer nisso, entendeu?
Tá bom. Como o Kubernetes ele é muito dependente de redes, então normalmente você acaba caindo para isso. Queria saber como é a sua experiência em produção on-premise, tudo normalmente é um pouco mais difícil, redes é uma dessas partes, e o Kubernetes se assenta sobre o redes, e qualquer balanço, né, já faz o Kubernetes ficar meio chateado. Como é isso na sua experiência, assim, né? Eu te perguntei um pouco sobre o Flannel agora há pouco, mas como é isso na sua experiência entre os nodes? Ou, sei lá, eu já tive de node ficar unhealthy, né? Porque a rede está meio bagunçada, coisas do tipo. Cara, felizmente, como eu falei, se o ambiente não for confiável, eu não implemento o Talos. Então, a maioria dos ambientes a gente tem uma rede bem robusta. O pessoal que eu trabalho atualmente mesmo, sim, fixo, né? Tem um contrato maior aí, que é o pessoal da Nexus, de Rondônia. Cara, a rede deles é parruda, entendeu? Então, 15 gigabit, com redundância, tudo muito certinho. Então, digamos que é o meu cluster principal, assim, de que eu tenho maior responsabilidade em cima. E por enquanto eu não tive nenhum problema. Até mesmo com essas questões do Kubespam. A maioria das vezes são redes bem robustas, entendeu? Que não fui eu que configurei. Até tô junto com o pessoal da Nexus. Uma das coisas aí que eu tô junto com eles é essa questão de redes, porque o pessoal, eles manjam bastante rede, cara. Massa. Hoje mandaram pra mim uma ferramenta que eu nunca tinha nem ouvido falar, exatamente sobre redes no Kubernetes. Eu posso até pegar aqui, ó, a nível de curiosidade. Ela tem 4 semanas de vida, aparentemente. V-Router Operator, onde você manipula o ViOS. É tipo um firewall. Nunca tinha ouvi falar disso hoje, mandaram pra mim, eles mandaram pra mim aqui, né? Então, assim, eu tô até junto com eles pra aprender mais sobre rede, porque eu entendo de rede ali, modelo OSI, capturar pacote com TCP-dump e montar um firewallzão básico com o PObserver ou o PFSense. Uhum. É isso que eu entendo de rede. Então, é uma coisa assim que por enquanto eu não tive nenhum problema, sabe? Não entrou, porque realmente a níveis mais baixos, digamos assim, sem ser a nível de Kubernetes, pelo que eu entendi que foi a pergunta, né? O ambiente geralmente já estava bem robusto nesse sentido de rede. Geralmente eu manipulava mais ali a configuração em cima do hardware em si, né? Acabava não sendo uma preocupação da rede em si. Legal, cara, legal. Pô, gostei muito dessa experiência, é algo mais diferentão que a gente traz aí, né? Foge um pouco do normal e talvez da massa que tá na nuvem, né? O on-premise sempre tem seus truques e a gente precisa ter uma atenção extra e é legal saber que tem uma opção, né? Que a gente majoritariamente no on-premise, ou você tem na raça, você tem o KubeADM aí, ou a turma vai cair para um OpenShift ou para o Rancher, e é legal saber que a gente tem outra opção aí, né, que é o Talos. Sim, cara, e o que eu mais gosto dele é essa facilidade. Então, eu sou muito fã do GitLab pelas integrações que ele disponibiliza pra gente. E, cara, como eu falei, é implementa uma infraestrutura rápida, confiável em qualquer lugar. Então, acho que para iniciante ele não é recomendado. Se você, por exemplo, está montando o seu home lab aí, eu vejo muita gente discutindo em fóruns de usar ele em home lab. Particularmente, eu não acho legal. Por quê? Se você está montando um home lab, você quer aprender. Então faz na mão e apanha. Mas para ambiente de produção, onde às vezes... Pô, o futuro é híbrido, cara. Assim como os motores, o futuro é híbrido, a Fórmula 1 agora tudo é híbrido, né? Eu brinco que o futuro é híbrido. Então, creio eu que a gente não vai deixar de utilizar ferramentas baseadas em conceitos de nuvem, né? Recentemente até li um livro sobre isso, eu compartilhei, eu acho que no LinkedIn, onde ele passa de fato a arquitetura de nuvem, e usei de inspiração para fazer essas arquiteturas. Mas a gente não vai deixar de utilizar isso. E principalmente a gente de infraestrutura ou de DevOps, né, que tem que montar aí um fluxo pipeline que ocupa um quadro todo, cara, a gente quer facilidade e implementar um negócio rápido. Não só para a gente, assim como para o desenvolvedor. Né? No meu caso, eu sou mais puxado para a operação, mas para o desenvolvedor. Então, pô, eu consigo... eu brinquei isso uma vez, não cheguei a usar isso em produção, mas brinquei de fazer isso uma vez. Tipo, o dev abriu um merge request e subiu um cluster zerado, entendeu? Eu falei, por que não? Entendeu? Pô, faço o deploy do Talos em 1 minuto, por que eu não puxo um cluster zerado, conecto o CAS do agent do GitLab, conecto o Flux e tchau, entendeu? Já tenho meus manifestos tudo pronto. É plausível, né, para ambientes que você precise testar um fluxo completo ou fazer uma homologação do fluxo todo, né? Eu até já comentei aqui de um cara que a gente conversava, que ele estava fazendo blue-green do cluster. Então, todo novo deploy do pacote todo, né, do ambiente todo,
era um cluster todo novo, tudo novo lá, vira um adeus pro velho. Caso dê errado, a gente volta antes do adeus. E creio eu que eles estivessem fazendo isso em nuvem, né? Sim, em nuvem. Exato, com o Talos você pode fazer sua promise, cara, é loucura. Então, assim, eu acho que essa facilidade traz muita coisa. Eu gosto dessa facilidade. Não só pra mim, como os desenvolvedores. Então, por exemplo, cara, tu quer implementar uma política de zero trust, eu tive muito problema com isso. Quer implementar uma PSI, quer implementar alguma coisa, e você tem que ficar pensando em conscientizar, mas muitas vezes o conscientizar não é suficiente porque é difícil. E eu puxo o Talos para falar isso, né? Quanto mais você facilita o ambiente para você e para a equipe, mais seguro é, porque é conveniente. Então você tem que, eu acredito, ali entrando na segurança, eu acredito que é mais importante você deixar conveniente para a equipe do que qualquer outra coisa. Claro, conscientizar vem primeiro, porque a falha sempre vai ser humana. Mas se você deixar conveniente, então, integrar isso em estágio de pipelines, facilitar o deploy para quem precisar, o controle para quem precisar, entendeu? Muitas vezes a gente fala de políticas de Zero Trust para, limitar acesso, mas a gente também pode usar as políticas de Zero Trust para conveniência. Então, enfim, aí já é outro tópico, né? Legal, muito legal. Então, nosso primeiro agradecimento é a Sidero Labs, Saideiro, provavelmente, né? Não é daqui para falar Sidero, senão se fosse daqui seria Sandeiro, que não ia funcionar bem. Então, Saideiro Labs, né? Parabéns aí pelo Talos e vale seu uso aí, galera. Mas para a gente terminar aqui nosso episódio, Victor, queria abrir um espaço para você deixar aí a sua recomendação para a turma, para a hora que eles não estiverem consertando ou subindo um novo Home Lab, o que fazer? Cara, é porque é muito relativo, né? É muito relativo, mas dentre as bilhões de pessoas que escutam o Cubicast, deve ter alguém com um gosto parecido com o seu, Victor. Cara, escutem Alexandre o Grande, de Iron Maiden. Aquela música é muito boa. Eu viciei nela de novo essa semana, tá ligado? Ou, pra quem quiser um entretenimento mais longo, tem pra quem assiste anime aí, né? Tem um anime saindo, quer dizer, terminou de sair semana passada essa temporada, que ele, cara, inovou o ramo de conceito de heróis, tá ligado? Chamado To Be Hero X. Bem legal. To Be Hero X. To Be Hero X, exatamente. Tem onde? Na Crunchyroll. Na Crunchyroll. Boa. A casa do anime. A casa do anime, tá ligado? Acho que são essas duas recomendações aí, uma música e um anime, entendeu? Acho que é legal. Massa, que da hora. Tá bom. A minha recomendação dessa vez, um filminho que ainda tá no cinema, mas deve sair rápido, não é tão grande assim, apesar do protagonista ser o Austin Butler, que foi o carinha que fez o último Elvis, né? É um filme surpreendentemente legal, assim. Olha, diz aqui no IMDb que é comédia com suspense. Tá? O filme se chama Ladrões. Diz que é comédia com suspense. Eu sei lá. Acho que tá meio pra ação com comédia, mas, bom, tem seus altos e baixos assim, tá? Mas é bem legal, dá pra divertir assim. Não sei se vale o cinema, né? Em momentos que o cinema tá sem pau, né? Então tá difícil, mas vale a pena assistir aí, já tá no seu torrent favorito, com certeza já tem, então quem quiser assistir aí, fica a minha recomendação dessa semana, beleza? E pra gente acabar de verdade aqui, Victor, quer deixar suas últimas palavras aí desse episódio pra galera? Esse é o momento. Cara, assim como eu cheguei no Talos, sejam curiosos, tá ligado? Fuça aí, quebra o sistema e é isso aí, tá ligado? Porque eu vejo muita gente hoje em dia com preguiça de ler documentação ou de fuçar, entendeu? Eu acho que é isso. E mais importante, não esqueçam do entretenimento. É isso. Boa. Busquem conhecimento, mas não muito, né? Que aí entristece. Exato. Ou se você buscar demais, você pode até transcender, mas quem sabe, né? Transcender. Quem sabe. Victor, muito obrigado pelo seu tempo, cara. Obrigado por dedicar aí um pouco do seu tempo para compartilhar com a galera um pouco da sua experiência, abrir aí a mente da turma. Obrigado de verdade. Obrigado para você que está nos ouvindo ou vendo nossas belas faces até agora. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.